Uma noite, eu me lembro, ela dormia numa rede encostada molemente, quase aberto o roupão, solto o cabelo e o pé descalço no tapete rente. Estava aberta a janela. Um cheiro agreste exalavam as silvas da campina e ao longe, num pedaço do horizonte, via-se a noite plácida e divina. De um jasmineiro os galhos encurvados, indiscreto, entravam pela sala e de leve, oscilando ao tom das auras, iam na face trêmulos beijá-la. Era um quadro celeste. A cada afago, mesmo em sonho, a moça estremecia. Quando ela serenava, a flor beijava. Quando ela ia beijar-lhe, a flor fugia. Disse-ia que naquele doce instante brincavam duas cândidas crianças. A brisa, que agitava as folhas verdes, fazia-lhe ondear as negras tranças. E o ramo, ora chegava, ora afastava-se, mas quando a via despeitada ao meio para não zangá-la, sacudia alegre uma chuva de pétalas no seio. Eu, fitando esta cena, repetia naquela noite lânguida e sentida: ó flor, tu és a virgem das campinas, virgem, tu és a flor da minha vida. Essa poesia de Castro Alves. Castro Alves, poeta romântico, que dividimos, como já conhecemos, a poesia romântica no Brasil. Ele faz parte da terceira geração romântica. Mas nesse primeiro momento eu queria que vocês pegassem o material de vocês, no caso lá, o segundo material de vocês, ficou aí o romantismo, né? Para a gente ainda rever, dar uma olhadinha. E na página 336, você tem lá, romantismo, burguesia em ascensão. Então, o romantismo é um período literário que vai representar o anseio de uma classe que já está em ascensão no Brasil, que é a burguesia. Tudo resultado da Revolução Francesa, da quebra do poder absolutista, monárquico, os ideais da própria Revolução, os três ideais que nortearam a Revolução Francesa: liberdade, fraternidade e igualdade. Tá? Mas também não só da Revolução, mas também de outras coisas que aconteceram na Europa. O seu espírito, ele age com os intelectuais frustrados da época, né? Que vão negar toda a razão científica, a questão do equilíbrio, a questão do materialismo, a questão da objetividade e filosofia ilustrada do classicismo e também do arcadismo, e vai propor uma nova visão de um mundo emocional e subjetiva, mas também espiritualista, desvairada, exótica, idealista, libertária. O indivíduo daquela época, dotado de um gênio de liberdade, ele passa a ser idealizado como o centro do universo heróico, onde as suas potencialidades são limitadas e o amor, uma realização indispensável. Mas esse mundo fantástico, porém imaginário, como nós lemos aqui, em que o romântico tende a viver, é completamente incompatível com a realidade na qual o homem está sujeito a um trabalho rotineiro e explorador e a uma vida doméstica medíocre. Desse choque resulta outras características românticas: a melancolia, o pessimismo, a angústia, o sentimentalismo exacerbado, exagerado, nomes com que hoje em dia costuma-se classificar ou caracterizar a pessoa romântica. Mas esse romantismo, entretanto,
é diferente do romantismo da arte, na arte, que vai implicar todas as transformações ocorridas no mundo e uma nova forma de vê-lo e também de sentir durante a primeira metade do século XIX. Então, podemos dizer que o romantismo teve como berço 3 grandes países, cujas culturas influenciaram toda a arte ocidental: a Alemanha, a Inglaterra e a França. A gente não vai entrar em detalhe nesse contexto desses países, porque o que nos interessa é o Brasil. Dentro do contexto histórico brasileiro, no período romântico, nós temos aí a vinda da coroa portuguesa para o Brasil, tá? Onde eles têm, por um período de tempo, eles voltam devido a uma revolução que houve no Porto, tá? E deixaram então o príncipe regente aqui no Brasil, Dom Pedro I. E dentro desse período aí a gente vai ter o Dia do Fico, toda a proclamação da independência em 1822, no dia 7 de setembro, que só vai ser aceita também a Portugal 3 anos depois. Esse é o contexto histórico do Brasil, e aí nós vamos ter temas fantásticos a serem trabalhados pelos românticos aqui no Brasil, a natureza exuberante que a gente tem, as nossas riquezas, embora bem fragilizadas, mas um pouco daquilo que sobrou. Então os poetas vão ter todo um aparato, né, de temas, de vertentes a ser trabalhado nas 3 gerações românticas, primeira, segunda e terceira geração romântica, como é dividido o romantismo na poesia no Brasil. Então, na próxima aula a gente vai detalhar mais um pouquinho o que foi o romantismo no Brasil, suas características e seus principais escritores, seus principais autores, os poetas que fizeram dessa escola uma escola fantástica. Então, até a próxima aula.